O amor veio a nós e como um de nós se deu para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governarás. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos. Muito bem. Muito propício tudo o que tem acontecido aqui na Ceia do Senhor. Falamos sobre oração. E o texto de hoje, inclusive, nos ensina que Jesus é um homem de oração. Na verdade, durante todo o ministério de Jesus, Jesus foi um homem de oração. Em muitas passagens nós vemos Jesus dizendo: e se retira para orar. Inclusive, quando Jesus seleciona os 12, antes de ele selecionar os 12, ele vai orar. Ele vai estar com o Pai. E nesses últimos momentos da vida de Jesus, antes de ir à cruz, não há dúvida de que o desejo do Filho unigênito é estar com o seu Pai. Nesse momento, então, Jesus leva os seus discípulos, e dos 12, ele tem aqueles 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João, e ele chama esses 3 para estar com ele, e se retira para passar um momento com o seu Pai. Porém, diferente de todas as orações que Jesus fez ao longo do seu ministério, essa oração em específico talvez seja a oração mais difícil que nós vamos encontrar na Bíblia. E nós já vamos entender o porquê. Mas o fato é que há um ensino muito precioso para nós nesse primeiro versículo. Nós precisamos orar. Se o próprio Jesus, sendo Deus, se retira para orar, nós também, da mesma forma, precisamos ter uma vida de oração constante. Amém? Então ore, busque a Deus enquanto você pode em oração. Vamos lá, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Aqui está o fato que deixa claro para nós de que essa oração não é uma oração fácil. Porque Jesus está angustiado. E a palavra aqui, na verdade, é uma palavra que seria melhor, no lugar de angustiar-se, uma palavra mais adequada seria desespero. Quem já ficou desesperado na vida? Eu já. Jesus está desesperado. Ele está desesperado. E esse é o primeiro ponto que faz dessa oração não ser uma oração comum. A pergunta é: por que Jesus está desesperado? Qual é a razão, qual é o motivo que leva Jesus a estar em tamanha angústia? Nós já vamos ver. Versículo 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus está tão desesperado a ponto de sentir a própria morte do seu lado. Ele chama, e eu acho muito interessante que há mais um ensino em relação à oração, que Jesus, apesar de ter se retirado um pouco adiante para orar ao Pai, ainda assim ele chama 3 amigos para estar com ele nesse momento difícil.
E nós, da mesma forma, quando estivermos passando por um momento de dificuldade, precisamos ter pessoas do nosso lado. Precisamos ter amigos. Precisamos desse apoio de pessoas maduras na fé que nos ajudem a caminhar. Porque o próprio Jesus nos dá esse exemplo. No momento de aflição, de desespero, onde a morte bate à porta, Ele chama os seus amigos para estar com Ele. Ao mesmo tempo em que Ele deseja estar com o Pai, Ele também chama os seus amigos para estar com Ele. Então a lição aqui, meus irmãos, é que nós cristãos precisamos de amigos. Você tem amigo? Amigo. Não colega, amigo, uma meia dúzia. Precisamos de amigos, pessoas que vão estar conosco naquele momento mais difícil de nossas vidas, pessoas que têm a coragem de olhar para os nossos olhos e falar assim: você está errado, você está em pecado, você precisa voltar para os caminhos do Senhor, você precisa ler a Bíblia, você precisa vir à igreja, porque você faz falta. É o que Jesus está nos ensinando aqui. No momento de mais aflição, no momento mais difícil de sua vida, Ele chama os seus 3 amigos para estar com Ele. Mas por que Jesus está tão aflito? Por que Jesus está tão desesperado? Versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa-te de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar vós comigo? Será que a razão pela qual Jesus está aflito é o fato daqueles seus amigos, no momento em que ele mais precisa deles, terem o abandonado? Será que essa é a razão? Porque fato é que esses homens eram muito inconstantes. Ao mesmo tempo que eles reconheciam que Jesus era o Filho de Deus, eles também questionavam o fato de Jesus falar que ia morrer. Nós temos uma passagem muito famosa, que é quando Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E logo adiante Pedro repreende a Jesus quando Jesus diz que vai morrer. E aí Jesus fala para ele o quê? Arreda Satanás. Então esses homens eram de fato muito inconstantes. E essa seria uma grande razão para Jesus ficar aflito, porque o momento que ele está passando não é fácil. Nós temos outra passagem que esclarece um pouco mais, detalha um pouco mais o que Jesus está passando, que Jesus está tão aflito a ponto de chorar sangue. Tamanha aflição, tamanho desespero, e aqueles que ele chama para estar com ele nesse momento de dificuldade, por não compreenderem aquilo que Jesus está passando, acabam dormindo no momento mais difícil da vida de Jesus, um dos momentos mais difíceis. E eles não fazem isso só uma vez. Eles não fazem isso só uma vez. Eles fazem isso, no mínimo, 3 vezes. Versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 45. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, nesse momento de tamanha dificuldade e desespero, aqueles que Jesus chama para estar com ele, parecem não compreender o que está acontecendo. E eles dormem. Os seus amigos já te decepcionaram? Tá cheio de indiretinha desse lado aqui, ó. Sai um dos 6. Muitas vezes. Você já decepcionou os seus amigos? Nossa, com certeza, muitas vezes. Muitas vezes. Mas sabe o que eu acho lindo de Jesus? É que mesmo no momento de maior dificuldade, mesmo diante desse desprezo
dos seus amigos, Jesus ainda consegue manifestar o seu amor. Jesus ainda consegue entender o momento que eles estavam passando. Olha o que Jesus diz lá no versículo 41. Ele exorta os seus amigos, ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas ele reconhece que aqueles homens eram frágeis. Olha o que ele diz: o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Mesmo num momento de tamanha angústia que Jesus estava passando, mesmo em um momento de desespero, Jesus ainda olha para aqueles homens que estavam dormindo, que não tinham noção do que ia acontecer, e olha para eles com um olhar de graça e amor. E aqui eu aprendo que quando eu erro com os meus amigos, e quando meus amigos erram comigo, sempre vai haver espaço para o perdão. Sempre vai haver espaço para o amor. Sempre vai haver espaço para a reconciliação. É isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus olha para aqueles homens que estavam dormindo com um olhar de graça e de amor, com um olhar terno. Ao mesmo tempo que ele corrige com firmeza, ele olha com um olhar de esperança. E assim nós devemos também olhar para as pessoas que estão do nosso lado, que caminham junto com a gente. Obrigado, irmão. Mas será que então é essa a razão de tamanha aflição de Jesus? Será que é por isso que Jesus está tão desesperado? A resposta que talvez você já saiba é não. Sabe por que Jesus está desesperado? Por que Jesus está tão aflito? É porque Jesus está prestes a tomar o cálice. Ele está prestes a tomar o cálice. Essa é a razão da aflição de Jesus. E o que significa tomar o cálice? Salmo 75, versículo 8. Salmo 75, versículo 8. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra. Isaías 51, 17. Isaías 51, 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira, o cálice de atordoamento e o esgotaste. Versículo 22. Assim diz o teu Senhor, ó Senhor teu Deus, que pleitará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. O que significa o cálice em que Jesus ia beber? A razão pela qual Jesus está tão desesperado é porque ele receber a ira de Deus. Essa é a razão pela qual Jesus está sofrendo. Jesus sabia que o resultado de receber a ira de Deus era a morte. E a morte mais vergonhosa da época, a morte mais dolorosa da época. É por isso que Jesus está desesperado, angustiado, triste, suando sangue. É porque ele ia beber o cálice da ira de Deus. E enquanto eu estava estudando esse texto, eu fiz uma pergunta: mas morrer pela causa do Evangelho não é algo glorioso?
Se nós lermos a história de todos os mártires cristãos, a maioria esmagadora deles morreu pela causa do Evangelho com alegria. Não é verdade? Cito aqui Estevão, quando foi morto, apedrejado, a glória de Deus se manifestava em sua face. Ele estava feliz por ser morto pela causa de Cristo. O próprio Jesus diz lá no Sermão do Monte: bem-aventurados são aqueles que sofrem pela minha causa, pelo meu nome, que são injuriados e perseguidos. Em 1 Pedro diz que quando nós sofremos os sofrimentos de Cristo, nós nos assemelhamos a Ele. Então por que Jesus está tão angustiado? Sabe por quê, irmãos? É porque quando nós sofremos por Cristo, nós temos a certeza de que Ele está conosco, porque Ele disse isso. Eis que estou com vocês até o fim. A diferença é que Jesus, ao beber o cálice de Deus, Ele seria abandonado pelo seu próprio Pai. Que é o que Ele fala na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? É por isso que Jesus está sofrendo, é por isso que Jesus está angustiado, é por isso que a morte de Cristo, o cálice da ira de Deus, é algo extremamente diferente de qualquer outra morte, de qualquer outro mártir cristão, porque todos aqueles que morreram, morreram com a certeza da presença de Jesus. Só que Jesus, ao tomar o cálice, tinha certeza de que o Pai iria abandoná-lo. É por isso ele está tão aflito. E por que isso aconteceu? Você sabe a resposta. E a resposta dessa pergunta é o que deve fazer você levantar todas as manhãs dando graças a Deus. A resposta dessa pergunta é o que faz você vir aqui hoje pela manhã, tomar o cálice, comer o pão e tomar o cálice. Porque Jesus foi voluntariamente tomar o cálice da ira de Deus, porque Deus nos amou. Jesus foi abandonado pelo Pai, porque Ele nos amou. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, para que nós pudéssemos tomar o cálice da nova aliança. Amém? Porque o cálice da ira de Deus era para mim, o cálice da ira de Deus era para você. Mas Jesus foi lá e tomou o cálice da ira no seu lugar, para que você pudesse tomar o cálice da nova aliança, para que você pudesse ser chamado filho de Deus. Jesus foi abandonado para que nós pudéssemos ser adotados pelo Pai. Jesus se deixou abandonar por Deus para que nós pudéssemos ter a certeza da presença dEle por toda a eternidade. Foi por isso que Ele bebeu o cálice. Porque o que Cristo comprou na cruz do Calvário tem muito valor para Deus. E o que Cristo comprou? A sua salvação. Esse é o nosso Jesus. É por isso que nós estamos aqui hoje pela manhã. Então, irmãos, quando nós lembrarmos lá de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, quando nós cantamos aqui: as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim, você precisa lembrar que misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? A ira. Mas quem levou a ira no nosso lugar? Jesus Cristo. Então, quando você cantar as misericórdias do Senhor se renovam, agradeça a Jesus, porque Ele te substituiu na cruz do Calvário. Ele foi o único
perfeito e habilitado para levar sobre si a ira de Deus. Ele é o único propício a fazer isso. Ele é o único que ia aguentar a levar a ira de Deus sobre ele. Porque ele foi perfeito, um homem sem pecado, que foi tentado, mas não pecou. Foi obediente até a morte de cruz. Ele nos amou e nos amou até o fim. Por isso ele foi o único propício, por isso ele nos substituiu na cruz. E tudo isso porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso deve fazer você levantar todas as manhãs e dar graças a Deus, porque Jesus é maravilhoso. E ao ler esse texto, você percebe que Jesus ele é sincero. Jesus, quando ora, ele coloca e ele expõe as suas emoções e os seus sentimentos, porque ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então Jesus é sincero, Jesus expõe as suas emoções, a sua angústia, mas ele sabe que acima daquilo que ele quer está a vontade do Pai. E por isso que ele termina a sua oração dizendo: seja feita a sua vontade. E lendo esse texto sobre o jardim do Getsêmani, eu não pude deixar de relacionar com outro jardim. Um outro jardim onde aconteceu algo totalmente diferente. Que foi o jardim do Éden. No Éden, o homem se escondeu de Deus. No Getsêmani, o Filho do homem buscou a Deus. No Éden, o homem comeu do fruto que Deus havia proibido. No Getsêmani, o Filho do homem bebeu do cálice da ira que Deus havia oferecido. No Éden, o homem fez a sua vontade. No Getsêmani, o Filho do homem disse: seja feita a tua vontade. E é por causa da submissão de Cristo é que nós fomos alcançados pela graça de Deus. É pelo fato do Filho ter bebido o cálice que nós hoje podemos estar aqui bebendo o cálice da nova aliança. O Filho foi abandonado por um curto espaço de tempo, para que nós pudéssemos ter a certeza da presença eterna de Deus Pai, de Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por Jesus Cristo. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Acima de toda razão, acima dos céus, olhando pra nós com graça e perdão.